pessoal, tudo bem? Samuel Possebon, diretamente da FutureCon 2025, com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, ouvindo pessoas interessantes e importantes do mercado de telecomunicações brasileiros. E agora a gente vai conversar com a Desktop, uma empresa que a gente ainda não tinha entrevistado e que é super relevante dentro do mercado brasileiro de banda larga, uma empresa que está com capital aberto em bolsa, com uma estratégia bastante agressiva e bastante sólida de desenvolvimento de mercado. Pela primeira vez a gente vai conversar com o Daniel Alves, CEO da Desktop, e vamos conversar também com o André Falcão, que é o responsável pela área de receitas da empresa, o CRO, no jargão corporativo. Obrigado pela presença de vocês, Daniel, André, obrigado por esse papo. Obrigado. Daniel, vamos começar contigo. Queria ouvir um pouco a tua leitura sobre o momento atual do mercado brasileiro de telecomunicações, especificamente para provedores regionais. A gente entende que o mercado teve um ciclo muito intenso de crescimento, agora ele está num outro ciclo competitivo, num ciclo de reacomodação das empresas, num ciclo de busca de novas receitas. Como é que a Desktop está se posicionando nesse novo momento? A gente tem procurado manter um ritmo de crescimento saudável, porém controlando o uso do caixa, né? Porque, óbvio, os usos no patamar que a gente está trabalhando nos últimos 2 anos onera muito qualquer investimento mais expressivo. E toda empresa de telecom tem que fazer um CAPEX recorrente de manutenção e evolução tecnológica, coisa que, graças a Deus, a gente andou fazendo já nos últimos 3 anos. A gente já vem fazendo um deployment de Wi-Fi 6 amplamente difundido nos nossos assinantes. A gente já tem mais de 50% dos clientes com a tecnologia Wi-Fi 6, que dá uma performance muito positiva. O que eu tenho visto de movimentação no mercado, basicamente em linha com o que você já citou na sua própria pergunta, é melhor utilização das redes existentes para você trazer novas receitas e mais receita, mais assinantes para a rede que você já tem. Você já tem um custo recorrente que já está dado, você paga aluguel de poste, você paga energia elétrica, você paga o aluguel de uma loja, você paga os colaboradores que atendem determinada região. Quanto mais receita você trouxer, mais eficiente você vai se tornar e mais resultado financeiro para a companhia você vai trazer para permitir que você reinvista no futuro. Então, esse viés de ocupar mais as redes é um dos principais pontos que a gente está vendo as empresas sérias se dedicando a fazer. E, obviamente, um outro ponto muito importante, muito relevante, são novas receitas. A gente tem um esforço muito grande de trazer o B2B para o core da companhia. A Desktop sempre foi uma empresa muito voltada para o varejo. A gente sempre foi muito boa no que a gente fez. A gente está agora aprendendo a trabalhar no corporativo, mas aqui eu queria destacar que a gente está tentando fazer alguma coisa diferente. A gente está tentando ser uma empresa que vai atender o corporativo com qualidade, mas com um custo mais eficiente, uma eficiência operacional maior do que as grandes operadoras. Temos soluções tecnológicas desenvolvidas internamente, de engenharia de rede, de produtos, que estão nos permitindo ser muito competitivos no mercado corporativo, no B2B, com produtos de conectividade, de interconexão no atacado. Estamos, obviamente, numa fase inicial, mas a gente acredita, a gente está aqui pela primeira vez presente com o stand aqui na FutureCon. A gente está tendo uma receptividade muito grande, sendo abordado por muitos clientes potenciais. Acredito que essa via do B2B também vai agregar bastante receita incremental em cima de uma rede que já está construída. O foco do mercado B2B que vocês estão agora apostando nesse crescimento ainda nas cidades em que vocês já têm a cobertura com a rede B2C. Vocês estão fazendo alguma expansão específica para o B2B? Não, a gente tem um backbone muito amplo no interior do estado de São Paulo, desde o litoral, proximidades com o Rio de Janeiro, até o sul, Peruíbe, chegando até Barreto, São José do Rio Preto, backbone próprio, uma infraestrutura bem resiliente. A gente tem uma documentação de rede muito boa. Eu sou um cara que não veio da área comercial, eu não vim da área empresarial, eu sou um cara de engenharia, então eu sempre, desde o início da empresa, eu foquei em entregar uma infraestrutura de melhor qualidade possível. Isso dá sustentação, obviamente, para o B2C, mas permite que a gente avance para o B2B usando a mesma rede, a mesma infraestrutura. Então, o CAPEX incremental basicamente se restringe à última milha. Então, vou atender um corporativo qualquer numa cidade no interior do estado, Pederneiras. Poxa, uma loja, ele quer interconectar com Cubatão. A gente tem a capacidade de fazer isso usando a nossa rede e usando as soluções tecnológicas de atendimento de última milha mais eficientes que nós tivemos, desenvolvimento próprio dentro da nossa corporação. Usando e explorando um pouco esse teu viés um pouco mais técnico, a gente já viu muita discussão sobre a necessidade ou não
de você fazer um upgrade da infraestrutura de fibra, principalmente para a SG-PON, para ir para uma segunda geração de rede de fibra, para poder atender não só o mercado B2B, que eu acho que é talvez o maior desafio, mas também essa nova camada de serviços agora residenciais, como acesso de 1 GB, uma quantidade maior de serviços de streaming. Como é que vocês dessa top estão se posicionando com relação a essa questão tecnológica, a migração, a evolução da tecnologia da rede de vocês? Ok, assim, para você conseguir evoluir tecnologicamente, você tem que ter, primeiro, a infraestrutura passiva da sua rede muito bem construída. Isso a gente, com certeza, eu conheço poucos ISPs que têm uma qualidade de rede tão boa quanto a nossa. Toda a nossa rede é feita só com materiais de qualidade, seguindo todas as normas técnicas de todas as concessionárias. A gente usa equipamentos de primeira linha e um projeto, principalmente, muito bem feito. Então, toda a rede nossa de GPON, ela é 1:64. A gente tem uma capacidade de atender XGS-PON sem nenhum questionamento técnico do ponto de vista da infraestrutura ótica passiva. Do ponto de vista de ativos, mais de 50% da nossa camada de ativos nos nossos POPs já estão preparadas para atender XGS-PON. Uma boa parcela dos atendimentos corporativos relevantes a gente já atende com XGS-PON, mas mais importante do que só essa infraestrutura técnica, seja passiva ou ativa, equipamento, é você ter um produto eficiente e uma orquestração de rede que permita a conectividade ponta a ponta com extrema qualidade, que atenda todas as normas, todos os RFCs, todas as qualificações que o mundo corporativo solicita. Nisso a gente tem feito um trabalho muito importante. A gente ainda não alavancou fortemente as vendas nesse segmento, mas eu tenho certeza que o produto e a qualidade da rede que a gente tem vai garantir um crescimento robusto e sustentável nessa frente também. E aquela relação próxima que normalmente um provedor regional tem com o seu cliente, com a cidade, com o bairro que ele atua, você acha que isso se reproduz também no mercado B2B? Sim, a gente tem, por natureza da empresa ser, desde sua fundação, voltada ao B2C, não quer dizer que a gente nunca atendeu o corporativo. O corporativo nosso sempre foi receptivo. O que é? O cara que tem na casa dele a internet residencial da desktop, entende que tem uma ótima qualidade, um ótimo atendimento, e ele acaba pedindo, eu quero contratar na minha empresa, eu estou cansado daquela outra empresa. Então, essa demanda boca a boca do próprio cliente do B2C para o B2B, a gente sempre teve. Só que isso representa hoje 5% da receita da companhia. E a gente quer alavancar aqui para alguma coisa próxima de 15 a 20 nos próximos anos. E vai trazer um resultado operacional muito positivo de retorno para o investimento que já foi feito na rede previamente construída para o B2C. Agora, André, queria entender como é que você, como responsável por trazer novas receitas, tem trabalhado para vencer esse desafio do aumento do ticket médio. A gente sabe que o cenário competitivo hoje no mercado B2C, principalmente, é extremamente agressivo, guerra de preço, operadores fazendo, em alguns momentos, até uma concorrência insustentável, é o que a gente vê na maior parte dos mercados. As grandes operadoras também já com uma postura muito mais agressiva com relação aos players regionais. Como se diferenciar, como trazer novas receitas, qual tem sido hoje o esforço da Desktop nessa frente? Obrigado, Samuel. Bom, tem 3 frentes aqui de trabalho que eu entendo que endereçam super bem esse nosso desafio. O primeiro a gente está criando e está cada vez mais maduro e evoluímos bem um ecossistema em que a gente consegue agregar serviços para o cliente de uma forma muito automatizada, muito fluida. Então, hoje a gente está preparado em todos os canais a trazer mais receita. Isso não é algo trivial quando você pensa que há complexidade quando você adiciona portfólio, quando você cria ali mais camadas dentro do processo comercial. E hoje a gente tem 10 pontos ali, 10 jornadas de venda, todas elas integradas, que a gente consegue acompanhar o cliente e conversar com ele sabendo em que ponto que ele está e o que a gente pode adicionar para esse cliente. Então, primeiro é a gente ter fundamento, lastro e capacidade, ecossistema aqui comercial, para que a gente consiga atender bem o nosso cliente e entender também de quem que a gente está falando. O segundo ponto é na aquisição, e aí é um tema importante de ticket, a gente tem uma estratégia importante de melhorar o nosso portfólio e aprofundar, deixar um portfólio mais profundo. A gente lançou uma gama de planos que a gente chama de Giga, são os planos Giga Home Office, Giga Gamer, Giga Esporte e Cinema, Giga Família e o Giga Black. E nós entendemos que
hoje é o plano mais completo no mercado brasileiro, que agrega todos os serviços, todas as features que tem em todos os planos Giga, e com isso eu não preciso forçar o plano de entrada um preço mais alto para melhorar meu ticket, porque como eu tenho um portfólio mais profundo, tem clientes entrando ali em planos com preço mais alto que fazem com que mecanicamente meu ticket melhore. Então, no tempo, meu ticket de aquisição sobe quando eu olho para minha aquisição. E falando de aquisição, um parênteses importante. A gente é uma empresa que, mesmo diante do cenário desafiador do macro, o Daniel comentou aqui da taxa de juros, a gente enxerga que o mercado está um pouco machucado, mas a gente segue crescendo. A gente está tendo muita racionalidade, mas mês após mês, com muita consistência, a gente segue crescendo no B2C e isso é uma alavanca importante de receita, porque a gente está falando de base de clientes com a receita recorrente. Por fim, a terceira alavanca aqui, a terceira frente que é importante, é de rentabilização. Eu hoje consigo trabalhar em cima de 1.200.000 clientes e a gente está tendo cada vez mais inteligência para clusterizar esse cliente e saber qual é o cliente que eu vou oferecer o quê, que vai gerar uma aderência e aí a gente consegue fazer ofertas específicas para esses clientes, dando cortesia, dando algum benefício de degustação, dando algum benefício também de uma feature mais evoluída para esse cliente. Então, a gente conseguiu, do início do ano para cá, fazer um trabalho muito bom, muito positivo, e a gente tem hoje uma penetração grande de clientes que a gente adicionou serviços e que a gente tem aqui como rentabilizados, que a gente chama, tá? Então, é um número que a gente está bem contente, a gente fez um plano agressivo e a gente consegue fechar o ano, a gente está aqui em vias de fechar o ano, já tô mirando aqui 2026, mas a gente tem o último tri aqui para completar, mas a curva que a gente desenhou de clientes que estão gerando mais receita do que eles estavam antes, de fato é bem positivo e nos coloca no caminho aqui de bastante confiança para frente. Então, eu enxergo que a gente consegue evoluir ticket e também tem um último ponto que eu acabei não comentando que é importante, que é o reajuste de base, que a gente também está evoluindo. A gente consegue entender comportamento do cliente, clientes que não tiveram problemas técnicos, que têm um comportamento de pagamento saudável, a gente consegue passar preço de uma forma com menos atrito, com menos fricção, com menos risco. Então, a gente está evoluindo cada vez mais para que, com sustentabilidade, o nosso ticket melhore. Em termos de diversificação de portfólio, o que vocês estão trabalhando hoje? Vocês estão trabalhando com serviço de valor adicionado, vídeo, alguma coisa com relação a móvel, por exemplo, o MVNO? Sim, a gente lançou o MVNO. A gente está trabalhando ao longo desse ano já com o MVNO. A gente faz o MVNO através da TUF, usando a rede da TIM. A gente já tem uma base de clientes que a gente está colocando. Inicialmente, a gente começou em 16 cidades para a gente poder pilotar e ter um laboratório. A gente tem um compromisso muito importante aqui na Desktop de qualidade. E como o MVNO é uma estrutura um pouco diferente, que não depende exclusivamente da Desktop, a gente teve o cuidado de testar esse produto, porque a reputação da marca e da qualidade é muito importante. Então, a gente testou esse modelo, a gente escalou de 16 para 70 cidades, e a gente agora está refinando tudo o que precisa, tanto processualmente, quanto em TI, quanto em canais de vendas, para que a gente possa escalar para as 200 cidades e ganhar volume em 2026. Então, no MVNO, eu entendo que a gente amadureceu os fundamentos que a gente precisava em 2025 e 2026 é uma avenida que ela, de fato, vai ser percorrida. Dos serviços adicionados, a gente tem hoje um aplicativo que ele é muito intuitivo e a gente tem um cardápio de disponibilidade para que o cliente ele entra no aplicativo e ele vê tudo que ele pode adicionar no seu serviço. Então, a gente tem desde over the top, a gente tem streaming, a gente tem cloud, a gente tem uma série tem telemedicina, então a gente tem uma série de produtos que a gente colocou ali dentro e que também faz parte da rentabilização que eu comentei. E na aquisição, a gente também está melhorando a interface da compra. E aí é como se fosse um checkout quando você compra o Big Mac, que você vai colocar batata frita grande, Coca-Cola, tudo isso vai estar disponível. E aí a entrada, além de ter um portfólio com preços maiores para produtos de alta gama, também já tem, de uma forma muito fluida, essas possibilidades aí de compra para o cliente. Então, a gente está conseguindo, de uma forma, como por design, está preparado para avançar muito em 2026, pensando em ticket e pensando em novas receitas. Gordini, você acompanha o crescimento do mercado já há algum tempo e já viu muita coisa acontecer nesse cenário das telecomunicações.
A gente vê hoje um mercado extremamente competitivo, extremamente pulverizado, fragmentado, com novos desafios que estão colocados. Quando você olha para o futuro do mercado de telecomunicações, especialmente para o futuro do mercado de banda larga, para onde você vê esse setor caminhando? Para onde você vê o futuro das empresas? Quais são os movimentos que você acha que o mercado vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos? Tá bom. O que eu tenho visto é o seguinte: as empresas que não se modernizarem e não trouxerem um ambiente digital integrado para os seus assinantes, elas vão estar fadadas a fracassar no futuro. Porque hoje o volume de rede passada é muito grande de fibra ótica. Então, praticamente todas as cidades já têm 2, 3, 4 players. Algumas cidades têm 10 players, 20 players, a depender da localização. Então, simplesmente dizer que você é um fornecedor FTTH, fibra ótica GPON na casa do assinante, isso aí vai ser um elemento relevante, mas não fundamental para o sucesso da sua companhia. Como o Falcão estava dizendo, você agregar novos serviços, mas de maneira integrada, é o que vai determinar quem vai ter sucesso. A gente passou os últimos 2 anos desenvolvendo um aplicativo novo, a gente entendeu, a gente foi ver outras operações fora do Brasil, entender quem estava tendo sucesso. Óbvio, o mínimo você tem que fazer: infraestrutura de qualidade, atendimento de qualidade, produto de qualidade. Mas o que estava diferenciando as empresas que estavam tendo realmente sucesso? Você ter um ambiente digital integrado, onde o cliente, no aplicativo, ele consiga fazer tudo o que ele precisa relacionado ao serviço que ele contratou. Então, hoje, a gente conseguiu disponibilizar um aplicativo com uma qualificação excepcional, além das expectativas nossas, tanto no Google quanto na Apple, onde o cliente tem todas as facilidades de fazer Pix recorrente, que é um lançamento, a gente já disponibilizou Pix recorrente, a gente já tem também os aplicativos de SVA, as ofertas, as promoções. O cliente pode ativar e desativar um serviço de maneira automatizada, fazer a gestão de todo o Wi-Fi na sua casa. Esse ecossistema é essencial para você rentabilizar, tanto que a maior parte do nosso crescimento de receita do nosso serviço veio pelo aplicativo. O cliente abre o aplicativo e tem um push. Opa, você ganhou um brinde. Você pode falar o que você quiser. O cliente vai clicar para saber. Deixa eu ver o que é. Ele pode até não aceitar, mas ele vai olhar. Isso, essa interação com o cliente, o apelo emocional de você estar oferecendo alguma coisa, não só cobrar, você está devendo, você está atrasado, seu pagamento está atrasado, mas de trazer o cliente, cara, vem aqui, ó. Mesmo que você não queira, tem um brinde para você aqui, porque você é um ótimo cliente, você tem cloud por 2 meses de graça, cortesia. Você quer continuar? Aperta aqui e continua. Isso tem dado um retorno muito grande, a gente vai alavancar isso. É uma estratégia que você vê, por exemplo, a Apple utiliza. Você tem o Apple, aí você tem lá os aplicativos da Apple, você vai ver, você vai ver, você está gastando um pouco mais de dinheiro recorrentemente. Para a empresa é boa, bom, resultado bom. Para o cliente é satisfatório também, porque ele está feliz em poder operar num único ambiente integrado. E quando eu falo integrado, tem que existir integração. Você não pode falar para o cliente, você tem direito a A, B, C, mas se vira com A, se vira com B, se vira com C. Tudo funcionando de maneira unificada, tranquila e garantida. Esse, para mim, é um dos diferenciais do futuro. Agora, isso só acontece quando você já tem um determinado nível de maturidade das empresas. Eu acho que o mercado de banda larga está justamente passando por esse momento. Vocês fazem parte desse grupo de empresas que já deram um salto, que já se amadureceram. Ainda não são grandes operadoras como as grandes teles nacionais, mas já desempenham um papel bem mais relevante. Você vê um movimento de concentração maior do mercado, como aconteceu, por exemplo, no mercado móvel? Eu acho, conhecendo o espírito empreendedor do brasileiro, eu acho que no mercado de banda larga fixa vai continuar existindo muita empresa pequena por muito tempo. A consolidação vai continuar existindo, mas à medida que a consolidação vai acontecendo, vão continuar surgindo novas empresas pequenas. A gente tem que tomar um cuidado, participei até de alguns painéis para falar sobre esse tema, um nível de informalidade excessivo. A gente tem visto no Brasil uma tolerância muito grande com informalidade extrema. O que seria informalidade extrema? O empresário que não paga poste, não regulariza projetos, não segue normas, não paga imposto, recorrentemente, sem o intuito de se restabelecer, de se adequar para ter todas as contribuições e os impostos devidos sendo pagos. Num determinado momento, eu entendo que o Brasil, pela sua complexidade, pela dificuldade de empreender, isso foi até positivo. Poxa, você pegou um carinha que era um técnico de informática, montou um provedor no interior de Minas.
Mas ele procurou se regularizar. Hoje eu estou vendo que a tolerância está tão grande que a pessoa fala, eu não vou me regularizar. É melhor eu ficar assim do jeito que eu estou. Eu vou competir com mais facilidade, vou ter uma margem maior, eu vou ficar debaixo do radar aqui de receita, de fiscalização. A Anatel já enxergou isso, graças a Deus, ela começou a exigir novamente agora que você tenha a licença adequada para operar. A gente espera que com a questão de postes a gente também passe por um processo de maior formalização, porque hoje é uma situação que causa muito desconforto para qualquer pessoa que olha numa cidade grande como São Paulo, ou Campinas, ou qualquer outra cidade mais relevante, a bagunça que está a utilização dos postes. E no âmbito dessa solução, a gente tem que conversar com a Anatel, com a ANEEL, entrarmos num consenso de qual vai ser a disciplina, de maneira isonômica, não estou falando de cobrar mais caro de A, B ou C, eu acho que todos têm que contribuir de maneira igual, desde que a regra valha para todos e que todos possam competir em pé de igualdade. Esse processo de formalização, que até você mencionou, né, de tentar trazer os operadores que hoje estão num grau de informalidade muito elevado para dentro de um mínimo, né, de exigências regulatórias, de cumprimento das regras, né, que estão colocadas aí, já é um processo que a Anatel está conduzindo. A Desktop normalmente não é muito vocálica, vocês não trazem muitas reclamações ou posicionamentos com relação a problemas regulatórios, mas fico surpreso de você ter trazido isso, ter trazido a questão dos postes, então são duas questões colocadas. Agora, falando de Brasil como um todo, o grande desafio que você vê, retomando aí a sua primeira intervenção, é na questão econômica. Você acha que hoje esse é o momento mais crítico aí para... Eu acho que hoje, assim, eu conheço muitas operadoras no Brasil, centenas, eu conheço vários empresários, eu conheço empresas que já profissionalizaram, outras que não. A situação dos juros no Brasil hoje é realmente, não só para o nosso segmento, para qualquer empresa que queira crescer e que tenha captado recursos financeiros para isso, é uma situação complexa. Essa situação, se sustentar por mais 2, 3 anos, vai ser um problema econômico gigantesco. E aqui eu converso com empresários de outros segmentos também, de outros setores. É generalizada a visão. Cara, numa situação dessa, se isso se sustentar por mais 1 ou 2 anos, nenhum empresário vai querer investir no Brasil. É difícil. Tá? Esse movimento da redução de juros, a redução de juros correta, não a força, porque a força a gente já passou uma experiência no passado e foi um desastre. Tá? O governo criar condições macroeconômicas para que os juros caiam de maneira recorrente, sustentável, vão fornecer um ambiente muito mais propício para que a gente reinvista mais, cresça mais e, inclusive, para que as empresas menores venham a se regularizar, a ter um incentivo maior nesse sentido. Tá? Com esse viés, a nova tributação, o novo modelo de tributação, tende a trazer algum grau de regularização a mais no nosso empreendimento. Tá? Vai motivar um pouquinho mais o movimento de regularização, pelo menos do ponto de vista tributário, não estou falando aqui do trabalhista e outras frentes, mas é muito importante que a gente tenha esse movimento de redução de juros para que o Brasil como um todo não entre no ciclo de abandono do incentivo ao empresário criar novos empregos. Eu acho que nenhum setor simboliza tão bem esse movimento do empreendedorismo do empresário local como o setor de banda larga, né? Então, se vocês estão sentindo isso, imagino que vários setores da economia estejam sentindo a mesma coisa. Dênio, André, agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer conversar, ouvir um pouco mais sobre a experiência no Desktop. Boa sorte nos projetos de vocês. Eu agradeço, obrigado, Samuel, obrigado a todos que estão aqui assistindo a gente. Um abraço. Obrigado, André. Obrigado. É isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio especial do nosso Teletime em Destaque, conversando com a Desktop. Em breve a gente vai trazer novos entrevistados para vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.